A gente começa agora mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para esse podcast, duas convidadas especiais para um tema para lá de especial na parte de estética periocular, os peelings químicos. A gente recebe aqui a doutora Célia Sattler. Célia, eu ia apresentar o seu currículo e o meu celular já apagou. Faculdade de Medicina, formada em Medicina pela Faculdade do ABC, residência na Santa Casa de Misericórdia, especialização em plástico ocular aqui na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, especialização em dermatologia, o que é muito bacana para todos nós, MBA em Gestão de Saúde, o que te credenciou para ser chefe do serviço de plástico ocular da Santa Casa de Misericórdia, e chefe do serviço de plástico ocular do H-Olhos. Célia, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Rogério, e obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você e com a minha grande amiga da oculoplástica, Simone. Muito feliz. No momento, eu não sou mais a chefe do H-Olhos e nem a chefe da plástica da Santa Casa. É um cargo que eu exerci por muitos anos e agora eu estou na função de assistente do setor. Continuo na Santa Casa, mas não mais na chefia. Ok. Simone, você é formada na Universidade Federal de Porto Alegre, residência na Santa Casa, também em Porto Alegre, especialização em plástico ocular no Hospital Felício Rocha, em BH, Belo Horizonte, International Fellowship no Moorfield, em Londres, e doutorado na Escola Paulista de Medicina. Além de todos esses pré-requisitos, a sua experiência em peeling químico que a gente quer compartilhar com a audiência. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma honra estar aqui contigo, Rogério, aqui com a Celinha, minha grande amiga. E vamos, acho que para esse bate-papo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é cada vez mais, né, a gente vê nas rodas as perguntas sobre os peelings. Deixa eu começar com a trajetória da Célia, que nós temos uma audiência sênior e nós temos também jovens entrando para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. E uma coisa que os podcasts têm mostrado a todo tempo é que as coisas não aparecem prontas para a gente. Os assuntos são desafiadores e muitos dos temas que a gente trata aqui foram desenvolvidos pelos próprios médicos. É o caso dos peelings químicos. Célia, como e por que os peelings químicos entraram na sua vida de oculoplasta? Rogério, eu vou tentar resumir para a história não ficar muito longa, mas eu sempre quis fazer cirurgia plástica geral, porque eu sempre me identifiquei muito com esse lado da beleza, de você poder modificar algo que você não gostava, que você não gostasse em você. Eu odiava o meu nariz quando eu era criança, eu sofri muito bullying por isso, e eu sempre tive esse olhar para cirurgia plástica, sempre quis fazer cirurgia plástica. Infelizmente, no 5º ano da minha faculdade, a minha mãe apresentou um câncer de mama com metástase para o corpo todo. E eu não pude fazer cirurgia geral porque eu tinha que dar toda assistência para ela. E isso me levou para a oftalmologia, que era uma área da medicina que eu gostava demais. Eu gostava de estudar as doenças oftalmológicas. E quando eu caí na oftalmologia, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi, porque eu descobri a plástica ocular dentro da oftalmologia, então eu me realizei dentro da oftalmologia pela plástica ocular. E na plástica ocular, fazendo as cirurgias de pálpebra, eu tinha aquela vontade de melhorar tudo na pálpebra, não só retirar excesso de pele, retirar bolsa de gordura, eu também queria melhorar aquela pele. E aí eu fui atrás de uma especialização, fiz uma pós-graduação em dermatologia durante 2 anos e eu entrei nessa dos peelings, né? Eu me encontrei com os peelings que eu associei ao meu resultado, né, de blefaroplastia, dando um upgrade para o meu paciente muito maior, né? Eu consigo melhorar a pele do meu paciente. Então, foi assim que eu acabei chegando ao peeling. E que, de certa forma, foi desafiador, porque não era um conhecimento que você encontrava na plástica ocular. Você teve que buscar isso fora. Sim.
Sim, porque o oftalmologista, ele é especializado em olho, né? E ele é tão focado no olho que ele tem um pouco de dificuldade de olhar ao lado do olho. Uhum. Então, a plástica ocular trabalhava as cirurgias de pálpebra, mas também eu sinto que o oculoplasta ele tinha um pouco de receio de mexer com a pele. É como se o dono da pele fosse o dermatologista. Então, assim, não, eu vou fazer a cirurgia, eu vou encaminhar para um dermatologista. Só que você está ali operando o paciente vai ficar 7 dias ali para se recuperar, então você tem que aproveitar de fazer tudo o que ele precisa naquele momento. Então, eu olhei além da pálpebra, né? Eu fui além disso e eu fui buscar esse conhecimento estudando os peelings, né? Após em dermatologia, nós estamos falando do ano de 2004, 2005, há 20 anos atrás. Excelente. Simone, como é que os peelings químicos entraram para a sua vida de plástico ocular? Então, eu tenho uma paixão aí que tem similaridades com a Célia, e antes de eu optar por fazer oftalmologia, eu queria fazer cirurgia plástica, então eu já me encantava com a parte da beleza, de algo a mais, né? E acabei indo para a oftalmologia, e dentro da oftalmologia, quando eu achei a plástica ocular, eu realmente me apaixonei. Né? Eu já estou na plástica ocular, até agora está fazendo 30 anos que eu fiz o meu fellow com o Dr. Eduardo Soares, né? Completei agora esse ano. E naquela época a gente ainda não falava no tratamento de pele. Isso foi uma coisa que veio vindo com o amadurecimento, mas era um questionamento que eu tinha. Né? Agora, tipo assim, reposicionamento de supercílio, que é uma coisa que também está em auge, isso a gente já fazia há muito tempo. Eu lembro da época de fellow, eu já fazia o mini Castanhares da minha mãe eu fiz há 25 anos atrás. A gente começa operando os parentes antes, né? E peeling foi uma coisa, realmente eu vou te dizer que dos últimos, não sei, 10 anos, vamos pensar assim, ou menos que 10 anos, né? 5 anos, talvez, né? Que eu comecei a cuidar, pensar um pouco mais na pele, né? E também a minha proximidade com a Célia, essa paixão que ela tem aí pelo peeling de ata, né, que é muito prático, né, de ser realizado, também me despertou bastante. Comecei a estudar mais, acompanhar mais e efetivar. Uma das questões que eu acho mais importantes eu tenho uma experiência parecida com a de vocês, preocupado em entregar mais resultado, entender que quando a gente opera, a gente tira excesso de pele, mas o que fica tem flacidez, tem o dano do envelhecimento. Sim. E durante muitos anos eu encaminhava meus pacientes no pós-operatório breve, pós-operatório de 30, 40 dias, eu encaminhava para tratar a pele com as dermatologistas. Eu indicava muito o peeling químico ou o laser de CO2. E nós não fazíamos na época, eu estou falando de 2002. E aí eu comecei a ter uma frustração, porque essas pacientes principalmente, elas faziam uma sessão de CO2 que doía muito em consultório, mesmo com as pomadas, que inclusive na época talvez não fossem tão eficientes quanto são hoje. E também, para o peeling químico, muitas delas acabavam fazendo uma sessão, e tanto laser como o peeling químico, em consultório, as dermatos indicavam 2, 3, 4 sessões, o paciente fazia. Quando fazia uma, já desistia e a gente acabava não resolvendo o problema. Sim. E dos peelings, eu me lembro que a gente falava muito de retinóico, ata e fenol. Fenol, surgiram outras variantes, mas não era como hoje, que existem muitas variantes, eram poucas. E o ata era aquele que se apresentava como a melhor opção para ser feito junto com a cirurgia. Um edema não tão intenso e uma melhora da pele. Lá na sua pós-graduação, como é que foi a sua experiência e como foi que você começou a colocar isso na sua prática? Na verdade, Rogério, eu fui buscar a pós-graduação, mas na pós-graduação em si, os ensinamentos de peeling que eu tive lá foram poucos. Eu acabei realmente indo atrás do peeling de ata. Então, eu vi uma aula
num congresso do CIMASP, de uma dermatologista falando sobre peeling, e depois disso eu fui buscar nos livros, eu fui ver fórmula, eu fui ver como que era o pós de peeling, e aí eu fui com a cara e com a coragem e comecei a fazer no primeiro, no segundo, no terceiro paciente, e eu fui me ajustando dentro dos próprios pós-procedimentos meus. Então, na verdade, a pós-graduação me ajudou muito a entender os tipos de pele, a saber tratar algumas complicações, a identificar até pacientes que podem vir a me trazer algum tipo de complicação, mas realmente eu fui aprender mesmo na prática, indo atrás de estudar o peeling. A gente espera, é comum que a gente espere que as coisas caiam no colo, mas elas não caem no colo. Não caem. Eu fui atrás dele. E para você, como foi? O paciente chegava para mim assim, pá, doutora, eu tô precisando tirar isso aqui, ó. Ele pegava e colocava a mão aqui embaixo na flacidez e explicar como é que funcionava. Não, na verdade, existe uma coisa assim, tirar excesso de pele não é tratar a pele, não é melhorar a qualidade da pele, não é melhorar a elasticidade da pele, que é a queixa que a paciente estava tendo. Eu quero melhorar, tirar isso aqui. Eu tenho tudo isso aqui de pele para tirar. Então, tu tinha que explicar ao paciente e tentar buscar uma alternativa para isso. Então, é um conjunto de coisas. Tu está tentando buscar uma solução que vai melhorar a queixa do paciente, né? O paciente está mostrando isso, para ti é nítido que a pessoa tem falta de colágeno, de elasticidade. Claro, tem um pouco de tecido sobrando, tem a flacidez, tem que reposicionar os tecidos, mas a necessidade do tratamento da pele era uma coisa urgente, né? As pessoas nitidamente falando, é que nem eu falo assim, doutor, eu quero fazer aqui, ó, melhorar minha pálpebra aqui, a pessoa está erguendo a supercílio. Exato. É aquela coisa, eu quero melhorar isso aqui, eu quero operar minha pálpebra, e faz assim. É mais ou menos assim, então a pessoa chegava já mostrando a pele, eu quero isso aqui, entendeu? Então a necessidade de melhorar a qualidade da pele, melhorar a elasticidade, melhorar a produção de colágeno. E do ponto de vista prático, o seu trabalho com o peeling, você age mais no consultório aplicando o ácido ou você costuma aplicar junto com a cirurgia? Então, em geral, eu faço mais o peeling junto com a cirurgia, porque o paciente vai ter aquele tempo que ele está se recuperando da cirurgia, então ele aceita ficar com a pálpebra mais inchada, com aquele vermelho do início do procedimento, com aquele acastanhado do peeling. E entre 5 e 7 dias, né, a gente sabe que aquela casquinha vai cair e é o tempo que ele está se recuperando ali do edema da blefaroplastia. Então, em geral, eu faço muito mais associado com a blefaro. E até o desconforto do momento, né? Porque o ATA, ele só é desconfortável na hora que você faz. O pós-ATA, você não tem dor. Tem o edema, sim, tem a coloração da pele que o paciente tem que camuflar para ir trabalhar, mas ele não tem a dor do procedimento. E fazendo sedado, né, o paciente não sente nada. Então, em geral, eu faço mais junto com a cirurgia. Mas tem pacientes que, passado alguns meses, e a gente percebe que está precisando dar mais uma melhorada, né? Você melhorou bastante, mas ainda tem um pouco ali que você consegue melhorar. E eu faço no consultório. Então, e eu sempre falo para o paciente, todo ano faça uma manutenção para manter, porque a gente continua o nosso processo de envelhecimento, né? Então, fazer uma vez ao ano no consultório, a gente aplica uma boa pomada anestésica, faz um bloqueio, anestesia, o paciente tolera, dá para tolerar. Então, eu faço também no consultório, mas via de regra o que a gente mais faz é na cirurgia. E você tem tido dificuldade para que eles façam preparo de pele e sigam os cuidados no pós, ou isso tem sido uma coisa mais tranquila? Não, os pacientes, eles aceitam bem fazer o preparo. Nem sempre todos fazem o preparo por falta de tempo. Às vezes o paciente toma a decisão de fazer a cirurgia plástica e pede para a gente fazer o agendamento e não dá muito tempo de fazer o preparo. Quando eu faço o rosto todo, aí o preparo é fundamental. Quando eu faço só pálpebra, dá para fazer sem o preparo. É possível, porque a pálpebra mancha muito pouco. O risco dela manchar é muito pequeno. O maior risco de mancha está realmente na face. Então, a maioria dos pacientes, né, que dá para fazer o preparo, eles aceitam muito bem. E uma vez que eles fazem, eu não sei se é porque os meus pacientes, eles... Não sei porquê, eu acho que eu dou sorte, eu pego pacientes que gostam de ter um pós-operatório muito certinho, eles seguem rigorosamente todas as orientações. Dificilmente um paciente é mais rebelde, né? Todos...
seguem muito bem. Isso que você colocou, acho que é até um fator de incentivo para os oculoplastas. Quer dizer, eles podem começar pela pálpebra, lembrando de fazer um degradê para o restante da face. Sim. E ali na pálpebra eles vão melhorar o resultado cirúrgico e vão minimizar um pouquinho as complicações, principalmente com manchas. Sim, com certeza. Eu comecei pela pálpebra também. E aos poucos... Sim, aos poucos você acaba fazendo... A tentação toma conta. Você quer melhorar tudo, né? Como diz a minha amiga, se deixar eu boto o silicone junto com a bléfora. Boa. Simone, e eu imagino o seguinte, para você que está em Porto Alegre, peles mais claras são peles que normalmente elas não costumam manchar. O que talvez aconteça é um pouquinho mais de hiperemia. Hiperemia. Né? E como é que tem sido o seu trabalho em relação a isso? Digamos assim, a gente tem, né, um público com pele mais clara, muita gente descendente de alemão, de italianos com peles claras, olhos claros, né? E essas peles também são peles mais marcadas, né? Então, vamos pensar, ao mesmo tempo que tem uma recuperação, que a gente tem menos chance de ter uma hipercromia, a gente também tem a pele que é uma pele mais fina e mais marcada, né? Então, as pessoas se beneficiam muito do peeling ou do laser, do tratamento que for fazer de pele, ajuda muito. Eu vou te dizer que eu tenho indicado em quase todas as blefaroplastias associação de algum tratamento de pele e os pacientes são receptivos, né? Acho que no verão, mesmo no verão, eu acabei fazendo um tratamento, mas daí eu fazia mais restrita a área ocular, que daí a pessoa protegida ou com óculos ou com chapéu, né? Menos em face, porque a face, às vezes, coloca o chapéuzinho e ainda pega um pouquinho de sol no queixo, aqui no pescoço, mas sempre tento associar algum tratamento de pele junto. E deixa eu tentar fazer com vocês aqui pesquisar um pouquinho do dia a dia de vocês. Entre o peeling químico de ata, que é um peeling médio, e o CO2 fracionado. Vocês hoje trabalham com os dois públicos? Quer responder? Sim. Olha, eu vou te dizer que sim, existem os dois públicos, né? Até porque a gente... existe assim... O laser, tu tem que ter a disponibilidade do lugar para ter o laser e ter o planejamento. Às vezes o paciente estava com aquela dúvida, vou fazer, não vou fazer. O peeling não, você tem sempre à disposição, o peeling de ata, né? Tá no teu material cirúrgico ali reservado. O laser, aonde eu opero, eu dependo de fazer um aluguel do laser, então eu nem sempre tenho à disposição se eu não tive uma prévia programação. Se eu tive uma prévia programação, é lógico que eu tenho ali disponível também o laser horário que eu quiser. Então, o peeling de ata é uma catacurinha que está sempre disponível, funciona bem, né? E se você aplicar com mais baixo, digamos assim, sei lá, 20%, 30%, você não tem que ter grandes preparações. Agora, se é acima de 30%, 40%, né? A gente vai precisar ter uma preparação maior da pele. Também depende da área que você vai aplicar, que nem a Célia falou, né? Se a gente for aplicar em pálpebras inferiores, também não... Né? A gente consegue fazer sem preparação e algo... Mas, assim, muitas vezes eu aplico o laser também de CO2 pela facilidade da anestesia e os resultados. E eu acho que as pessoas têm gostado bastante do tratamento da pele concomitante. Célia, a gente sabe que há uma diferença na maneira como a pessoa se recupera, mas, na prática, os dois, laser de CO2 fracionado e peeling químico de ata, são peelings médios. Você vê diferença entre um e outro no resultado final, ou você acha que são semelhantes em relação ao resultado final? Você perguntou sobre laser de CO2 e ata. Então, vamos lá. Excelente pergunta. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Então, é bom quem nos ouve, né? Eu fiz uma brincadeira comigo há 30 dias atrás e fui postando, né, as fases. Eu fiz um laser de CO2 na minha pálpebra esquerda e um peeling de ata na minha pálpebra direita. Porque essa pergunta é muito frequente. Qual é melhor? A gente não diz, né? Eu acompanhei os stories dela. Eu fiz essa brincadeira e fui postando e deu assim, um engajamento muito grande que todo mundo queria saber qual era o melhor. O peeling de ata não é o melhor peeling que existe, né? Eu sei que você sabe, a Simone também, mas para quem está nos ouvindo, né? Ele não é o melhor peeling que tem. O melhor peeling que tem é o peeling de fenol e ponto final.
Só que o peeling de fenol é um peeling bastante profundo e que o paciente fica maravilhoso, mas para ele ficar maravilhoso, são meses e meses e meses de recuperação. Ele fica não maravilhoso durante um bom tempo. Não é para todos os perfis de paciente. Perfeito. E assim, e hoje em dia as pessoas são muito ativas. E como a expectativa de vida aumentou, as pessoas trabalham até 60, 70 anos, até mais. Então, as pessoas querem voltar rapidamente ao trabalho. Então, o peeling de fenol é o melhor. Então, eu não vou dizer e nem tentar induzir ninguém a achar que o peeling de ata é o melhor, que ele não é. Mas, nas minhas mãos, ele é um peeling que funciona bem. Gosto muito dele. Agora, se eu for comparar um laser de CO2 com um peeling de ata, sem dúvida nenhuma que eu vou te falar, o laser de CO2 é melhor que o peeling de ata. Ele tem uma capacidade de contrair um pouquinho mais o tecido do que o peeling de ata. E ele é mais seguro. Eu vou complementar aí com a Célia. Tudo depende um pouco também das intensidades que a gente faz. A gente sabe que o peeling de ata, ele vai ser atrito dependente. Quanto mais tu colocar ali, claro, tem que ter também a porcentagem que ele é, né? Se ele é 20%, a 30%. Quanto mais tu atritar na pele e ficar ali, ele vai mudando o que a gente chama de frouxo. Inicialmente ele vai ficar rosinha, depois ele vai ficando mais branquinho, que a gente chama de mel de novo, e depois ele pode ficar um branco nacarado, mais intenso, quando atingir mais profundamente a pele, né? E o laser de CO2 também tem intensidades diferentes. A gente pode fazer espaçamentos, profundidade, a gente chama stack quando atinge mais de uma vez no mesmo lugar, que são maneiras de fazer o laser diferente. Então, você pode fazer um laser fraco, um laser forte, um peeling de ata mais fraco, um peeling mais forte. Então, tu tem que comparar as coisas similares também, né? Mas a gente vê que o CO2, sob anestesia, porque daí a gente consegue fazer mais forte, dá um resultado muito bom. Ele contrai um pouquinho mais a pele com o paciente se recuperando muito mais rapidamente do que com um peeling de ata. Eu ia comentar que é aquela história. A gente pode ir daqui até Santos de Fusca ou de Mercedes. A gente vai chegar, mas a maneira como vai chegar é diferente. Então, a sensação é, o laser tem um downtime um pouquinho menor, tem uma hiperemia, uma tendência de uma hiperemia um pouquinho menor, uma recuperação um pouco mais rápida. Agora, com o estaqueamento, houve um upgrade, né, com menor potência. Mas eu acho interessante que, especialmente os mais jovens, aprendam a cuidar da pele, e aí talvez a curva de aprendizado seja a base do ata, que tem um custo muito menor. Celinha, quanto está custando um frasco de ata hoje, em média? Então, vamos lá. Um frasco de ata hoje, você vai pagar aí uns 30, 40 reais. Você vai fazer uns 15 peeling. Então, você tem um custo de R$2. Quase zero. Quase zero o teu custo. Você põe na bolsa, como a Simone falou, e você leva a tua bolsa para tudo quanto é lugar. Não precisa refrigeração. Não precisa. Você só não pode deixar no porta-mala do carro. Você não pode esquentar o peeling. Porque senão ele esquenta e aí um peeling de 30 passa a ser 70, 90%. Então aí é bem perigosinho, né? Inclusive na hora que você faz destampar ele, cuidado, porque às vezes ele pode ter o efeito de champanhe e aquele espirrar até no teu olho. Então, é um custo baixíssimo e é fácil. Para quem está começando agora, adquire o produto e começa a fazer. Agora, um laser de CO2, se você não comprar o aparelho, que custa em média mais de 300 mil reais um laser novo, a não ser o da Deca, né? A não ser outras marcas, que você consegue aí metade do preço. Mas para você alugar um aparelho desse, você vai pagar em torno de R$900 aqui em São Paulo aproximadamente. Então, olha só, você está comparando R$2 com R$900. Né? Então, para quem está começando, experimenta o peeling de ata, vale a pena. O fellow de óculoplástica, né? O peeling de ata ali na bolsa, saber, aprende, né? começa a aprender a lidar com a pele, começa a aprender a lidar com as complicações. Você vai ter complicações. Acho que quem não faz, não tem. Quem faz, vai ter. Começa a 20, né, Simone? Começa a 20, devagarzinho. Tu vai ter, aquele paciente vai fazer uma hipercromia, que tu vai tratar, né? Vai ter aquele paciente que vai ficar insatisfeito, que vai reclamar do vermelhidão que ficou, vai reclamar que demorou mais tempo para clarear, que não ficou o resultado que queria, mas tem aquele que vai amar e tu vai começando a aprender a lidar e entender
as queixas do paciente, o que o paciente busca e o quanto tu pode oferecer com o produto que tu tem. E eu tenho esse sentimento de amor pelo peeling de ata, porque lá atrás, em 1990, 95, em que o laser era muito mais agressivo, que havia muito mais problemas, a gente se viu obrigado a trabalhar com peeling químico para conseguir um resultado. A gente consegue, com boa penetração de ata, uma melhora muito grande do resultado final da nossa cirurgia. Então isso faz com que eu tenha um carinho muito grande por esse peeling, porque quando não existia o laser, era a nossa ferramenta e de uma melhora muito grande. Eu tive a sensação, e agora a gente já usa mais tecnologia, mas houveram muitas situações em que, quando o paciente ia queixar no pós-operatório que ainda tinha um pouco de ruga, que ainda tinha um pouco de sobra, e o paciente confunde sobra com flacidez, e isso é impossível para a gente mudar essa realidade, mas quando a gente dizia assim, não há problema, a gente pode repetir o peeling. Aí ele pensava um pouco naquela recuperação do peeling, e muitos diziam, não, então tá bom. então tudo bem. A gente compartilhava um pouco. E ali a gente conseguia decifrar quem tinha uma queixa real importante e quem tinha uma queixa que não era tão importante, né? Então eu acho que nesse sentido foi libertador o peeling de ata nas nossas vidas, né? Eu recomendaria que todos os jovens aprendessem a cuidar da pele trabalhando com peeling químico de ata, e que depois, aos poucos, dentro das possibilidades, fossem migrando para o CO2. O CO2 que parece estar sendo abolido das clínicas de dermatologia por causa da sensibilidade, e o Erbium parece que tomou um pouco conta desse espaço, né, deixado pelo CO2. Eu experimentei laser Erbium em alguns pacientes meus de cirurgia. A sensação é que é um CO2 mais fraco. Sim. Então, para a gente entregar resultado lá na cirurgia que o paciente não vai sentir, é melhor a gente usar o CO2 e não o Erbium, e deixar o Erbium para dermatologia e os Skywalkers da vida para dermatologia. Sim, é bem isso que você está falando mesmo, viu, Rogério? Os dermatologistas, eles estão indo para o caminho de procedimentos com menor downtime, né? Que é aquele tempo de recuperação rápido, porque é aquilo que a gente estava falando. As pessoas querem se recuperar rápido para voltar para o trabalho. Então, quando se faz um tratamento numa clínica dermatológica, eles vão querer o mais light dos mais lights, porque eles querem voltar. Às vezes a pessoa faz na hora do almoço, quer ir para o trabalho à tarde. Então, realmente, o fotona está ganhando muito espaço, ultrassom microfocado, né? Ultraforma, MP3, né? MPX, né? MP3, MPX. Acho que é MP3. Está ganhando muito. Liftera, enfim, né? E é isso. E o laser de CO2 está ficando mais com o oculoplástico. Eu costumo sempre falar para o paciente que o laser vai depender do que a gente está buscando. Eu tento esclarecer. Ó, a gente pode fazer um laser que em poucos dias já vai estar recuperado, vai ficar menos inchado, vai ficar menos vermelho, né? Mas a gente vai ter menos resultado. Para a gente conseguir, dependendo, claro, do tipo de pele que a gente está falando, se a pessoa tem rugas mais profundas, linhas de expressão mais profunda, a gente vai precisar de um laser mais abrasivo. E aí vai ter um pós-operatório diferente, né? Onde vai demorar um pouco mais a recuperação. Então, eu acho que a gente tem que explicar bem ao nosso paciente e saber que quando a gente associa junto com a blefaroplastia, mais ou menos é o tempo de recuperação, né? O tempo de recuperação do laser é o tempo de recuperação da blefaroplastia. É o período que o paciente já vai estar tirando para si, para fazer essas compressas, para fazer seu tratamento e já vai estar cuidando dessa pele ao mesmo tempo. Então, isso é bem interessante. Agora, deixa eu polemizar um pouquinho. Vocês têm algum tipo de negociação com o paciente, por exemplo, caso apareçam manchas? Porque volta e meia alguém aparece manchado. Como é que é essa lida, Célia? Eu tenho sim. Quando eu vou apresentar, né, o planejamento do que eu acho que o paciente precisa fazer, aquilo que vai realmente trazer o resultado que ele veio buscar comigo, eu sempre falo do risco de mancha, principalmente na transição da pálpebra com a bochecha, essa região em cima do osso. Então eu falo, olha,
todo e qualquer procedimento que vai te trazer uma melhoria da qualidade da pele, ele pode sim causar uma mancha. Só que essa mancha eu posso te afirmar olho no olho. Se eu não fizer nada, se eu não te prescrever nada, ela vai sair. Só que ela pode demorar 2 meses até 3 meses para ir embora. Então, se acontecer de aparecer alguma área escurecida, eu vou tratar você com clareador. Confie que essa mancha vai embora. Mas aí o paciente sempre pergunta, ai, doutora, mas vai manchar mesmo? Não, não é que vai manchar mesmo. Pode manchar, mas se manchar, fique tranquilo. Isso vai sair. E a gente sabe que é isso mesmo. Se você não fizer nada, a hipercromia pós-inflamatória, ela desaparece espontaneamente. É igual quando você vai numa praia tomar sol, você volta com o ombro todo escuro. Dá 2 semanas, cadê que teu bronze? Foi embora. Foi embora. Como é que é para você, Simone, essa negociação? Eu tenho a felicidade de pessoas com pele mais claras, né? Evito os fototipos mais altos, né? Pessoas que têm melasmas. Não que tu não possa fazer, mas tu tem que ter bem mais cuidado. Então, acho que também a seleção do paciente, explicar, conversar, que nem a Celinha disse, ó. Pode acontecer? Pode, né? Mas, assim, por eu estar tratando muitas pessoas com fototipo mais baixo, eu tenho isso é mais menos, tranquilo. é mais tranquilo quanto a isso. Eu me atrevi a fazer laser em alguns pacientes no Rio de Janeiro. Então, às vezes, eu sofro um pouco. Mas eu tenho tido uma abordagem mais ou menos assim. Eu digo, olha, eu tenho a sensação que quando o dermato mancha alguém, ou não que ele manche, mas que permite o aparecimento de uma mancha, entre aspas, parece que para o dermato não há perdão. Às vezes eu tenho na sala de espera pacientes reclamando de manchas que eu não enxergo. Porém, o que eu digo a elas é o seguinte, eu tenho a sensação que, como cirurgiões, nós não somos perdoados quando sobram rugas, nem excesso de pele. Então, muitas vezes, a cirurgia fica marcada e eu digo para elas o seguinte, vá para casa e pense, nós vamos entrar juntos nisso. Eu gostaria de fazer um CO2 com um pouquinho mais de intensidade no seu caso. Isso vai aumentar os riscos de mancha. Você tem que escolher. E eu estou junto com você nisso. Eu sou corresponsável. Muitas vezes eu prefiro correr o risco de manchar, mas deixar essa pele mais firme e reduzir as rugas, do que não manchá-la, mas ela entrar e sair disso com as rugas que incomodam. Eu acho que para nós é menos admissível. E é um mundo difícil porque o paciente tupiniquim, como nós, é muito miscigenado. De Santa Catarina para cima, do Paraná para cima, começa a escurecer. Então, essa acho que é a grande dificuldade. E uma paciente com melasma, que eu propus não fazer o laser, por causa dos melasmas, ela deu uma risada, ela disse assim, mas o senhor não vai fazer? Por quê? Eu falei, não, eu achei que a senhora tem algumas manchinhas. Ela deu uma gargalhada, falou, doutor, minha pele parece um cachorrinho perdigueiro, eu sei disso. Olha, eu já gastei um carro aqui com essas manchas. O laser não é para esticar? Eu falei, o senhor me estica, se escurecer isso aqui, depois eu me viro. Ai, adoro. Então, essa foi libertadora. Adoro. Mas ela não é o perfil global. Sim, né? sim. E interessante. E aí eu aproveito esse momento para você falar para a gente as suas potências de ATA sim. e as suas potências de laser. Ó, com ATA eu tenho trabalhado com 35%. Tá, eu acho que 35%, com poucas esfregadas você já tem uma resposta. Rapidamente, faz frost. E tenho sido mais cauteloso. A gente montou lá com a doutora Suzana Matayoshi um ambulatório de peelings químicos na USP. E por conta dos meninos, a gente fica mais preocupado. Sim. E eles são muito cuidadosos, nós nunca tivemos problema. A gente está fazendo agora um trabalho para estudar as complicações. Nossas complicações estão baixíssimas, porque eles são realmente muito cuidadosos. E eu tenho a sensação de que com 35% a gente navega num ambiente seguro. Até 35%. Eu diria de 25% a 35%. Já trabalhei com 20%, aí você precisa esfregar muito para ver algo acontecer, começa a tomar muito tempo, então eu diria 35%. No laser de CO2, a minha abordagem, como
como nós somos pessoas criadas na época da violência, daquele laser colimado, fenol Baker e Gordon, essas coisas que eu gosto, eu sempre proponho para o paciente um estaqueamento 3, 4. Recentemente tivemos um paciente de fora, pele branca, tipo 1 americano, que eu fiz o estaqueamento 5, com potência 15, recuperação maravilhosa. Dá para confiar na tecnologia. Estaqueamento 5. E quanto você chegou de dual time? Nesse caso, atrevidamente, 800 de dual time e 600 de espaçamento. No manual da DECA, e a potência, estaqueamento 5, potência 15. Dual time 800. No manual da DECA, quando ele fala em resurfacing severo, é isso que ele sugere. E foi muito efetivo, mas não foi um resurfacing severo. Mas eu imagino que a empresa tem que se proteger. Eu imagino que é uma forma também de você segurar o ímpeto dos cirurgiões. E como aquela pele era branco tipo 1, eu procurei me ater às normas. Se o manual do aparelho fala isso, eu já estou trabalhando com estaqueamento 5, eu não vou me atrever a buscar mais do que isso. Mas foi extremamente seguro e a surpresa foi que o downtime foi o mesmo do estaqueamento 4. Foi mesmo do estaqueamento 3. Então, há uma influência muito grande da tecnologia. Como dica, porque nós não temos interesse nenhum na empresa, mas é o aparelho que nós mais trabalhamos, eu acho que dá para seguir tranquilamente o manual que a empresa disponibilizou. Não tive problema nenhum e a minha sugestão é o estaqueamento. Aí quando chega no pescoço, eu vou fazendo a transição, daí ainda, talvez por insegurança, eu baixo para estaque 1 e trabalho com bastante spacing, 700, 800 até 1000, e aí não vamos brincar com o pescoço, né? Nossa, muito corajoso você, muito. Não, mas eu acho que... Muito. Eu posso dizer para vocês, e para quem trabalha com aparelho, depois da minha experiência, que eu acho que aqueles parâmetros lá estão muito seguros, estão muito bem classificados. É bom ouvir isso, né? A gente sente até um ímpeto de até aumentar um pouquinho, né? De além. Eu lembro de uma paciente muito receosa, eu falei para ela que ela tinha toda a indicação, pele clara, olho claro e bastante linhas de expressão, mas ela não tinha muita pele para remover, ela tinha muita linha, né? Eu disse, olha, no seu caso, toda a indicação da gente fazer um laser nessa pálpebra inferior, melhorar suas linhas, melhorar, né? E eu falar, não confio nessa, mas eu vou fazer só pálpebra inferior, não vou fazer o resto da face. Eu disse, não, a gente já vai ter um bom ganho fazendo isso, né? E ela depois me confessou que foi o que ela mais gostou, foi o laser, porque diminuiu muito as linhas dela, que ela tinha linhas muito bem salientes. Então... Doutora Célia, nós lembramos muito do seu nome, eu e o doutor Felipe, como uma das pessoas que, dentro da oculoplástica, desbravou essa área. Foi uma das pioneiras. Então, qual seria a sua mensagem final, pensando nessa nossa audiência mais jovem que está adentrando a oculoplástica em relação aos peelings? Aos peelings. Eu estimulo todos a fazerem, iniciando sempre num ATA A20, porque com o ATA A20 ele não vai ter nenhum tipo de problema se na hora que ele atrita o cotonete para penetrar o ATA, ele atritar a ponto de deixar aquele véu de noiva, né, Rogério? Aquele rosado com aquela esbranquiçado por cima. Aquele frost inicial. Aquele frost inicial. E aquele cuidado, né, daquele colega que está iniciando, pegar um cotonete praticamente úmido, não encharcado. Então, assim, eu estimulo que todos eles façam para que eles ganhem segurança. Eu quero também estimular eles a irem além da cirurgia. O paciente, ele quer uma melhora como um todo. E tem um olhar para fora da pálpebra, né, também. A pálpebra faz parte de um conjunto, né? Mas olha para o rosto do paciente, né? O que combina, o que não combina. Tem certos procedimentos que a gente quer fazer na pálpebra do paciente que também não vão combinar com o rosto. Então, eu estimulo todos a conhecerem os peelings, a conhecerem o laser de CO2 e depois cada um vai se adaptar àquilo que
se sente mais confortável. Eu sinto vontade de complementar o teu comentário dizendo o seguinte: como cirurgiões, a gente retira o excesso, reposiciona as estruturas, etc. Nada nos impede de também tratar a flacidez que faz parte do processo. Se a gente não tratar a flacidez, esse nosso processo ficou incompleto. E eu acho que aí sim que os peelings entram e os lasers também. Exato. Simone, sua mensagem final para a nossa audiência. Eu acho que é isso, que a gente tem que aprender as novas tecnologias, a gente tem que trazer para o nosso meio, e o que a gente puder agregar de benefício aos nossos pacientes, a gente poder fornecer, né? Então, seja lá com peeling de ata, seja com laser ou outra tecnologia que a gente tiver acesso, e a gente vai conseguir dar melhor resultado, se conseguir deixar a nossa cirurgia melhor. É isso mesmo. Doutoras, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada. Passa voando. A gente está uma tarde aqui e a gente não vê. São 18h10. Nós encerramos mais um episódio do nosso podcast aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, prometendo trazer novos temas, novos assuntos, professores renomados e pessoas que possam trazer uma influência positiva para o nosso meio. Até lá.